sabendo que muito possivelmente você pode confundir isso, pessoal, tem muita questão que vai tentar induzir você ao erro e fazer você cair nessa casca de banana. Mas se você está vendo essa aula comigo aqui, você não vai errar isso. Bom, além dessas informações, pessoal, eu também sistematizei alguns pontos em uma tabela que depois eu vou apresentar para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam aqui? Não confunda. Pessoal, R quadrado, ele é diferente do R. E aqui eu trouxe um dos pontos que os examinadores mais tentam confundir o candidato. O nosso R quadrado, o coeficiente de determinação, ele vai de 0 a 1. E o conceito dele? Ele versa sobre a qualidade do ajuste do modelo aos dados. Não é o contrário. É o nosso modelo que se ajusta à realidade. Não são os dados que se ajustam ao modelo. Show de bola! O que você também tem que saber aqui é como que você encontra esse coeficiente de determinação. Aqui, pessoal, eu trouxe as formas que usualmente mais são exigidas em questões de estatística. Por quê? Nós temos outras formas. Agora, eu preciso que vocês tenham, de forma bastante fixa na cabecinha de vocês, uma relação extremamente importante. Ela pode ser simples, mas o simples também precisa ser dito. Vamos lá. Olha só. Se eu sei que o meu R quadrado, ele pode ser obtido através da potência, ou seja, se eu elevar o R, que é o coeficiente de correlação de Pearson, ao quadrado, como é que eu poderia fazer o procedimento inverso? Vamos supor assim, eu tenho o meu coeficiente de determinação e eu preciso encontrar o de correlação. O que eu faço? Bom, pessoal, se você tem o coeficiente de correlação e precisa encontrar o de determinação, você vai fazer o procedimento contrário. Ou seja, você vai tirar a raiz do seu coeficiente de determinação. Eu espero que isso esteja bem sistematizado na sua cabeça. E aí alguém pode estar se perguntando, certo, Henrique, mas isso aqui é muito básico, isso aqui é muito fácil. Não é possível que caia questão exigindo esse tipo de conhecimento. Não só cai, pessoal, como caiu, se eu não me engano, para o concurso da Polícia Federal do ano de 2018, onde era fornecido uma tabela de análise de variância da regressão e você tinha que extrair as informações de soma do quadrado do modelo, dividir pela soma dos quadrados total, só que a questão não pedia o coeficiente de determinação, ele pediu de correlação de Pearson. Ou seja, se eu não me engano, tá? Eu acho que foi isso que foi pedido. Se você sabe que o seu coeficiente de determinação nada mais é do que a soma dos quadrados do modelo dividido pela soma dos quadrados total, e você também sabe que para encontrar o seu coeficiente de correlação, basta você tirar uma raiz do coeficiente de determinação. Ou seja, para resolver a questão, você precisaria tirar uma raiz da soma dos quadrados do modelo dividido pela soma dos quadrados total. E conforme eu disse, esse coeficiente de determinação que eu trouxe aqui para vocês sendo igual a essa razão, que também pode ser calculado a partir dessa diferença de 1 menos a razão da soma dos quadrados do resíduo dividido pela soma dos quadrados
total são apenas algumas formas de encontrar o coeficiente de determinação. Existem outras, mas essas são as mais usuais. Pessoal, se você entendeu isso, eu já estou muito feliz. Se não, se você está aqui boiando, não sei o que é SQT, não sei o que é SQM, não sei o que é nada, é porque você não assistiu a nossa aula de regressão linear. Estou sendo insistente com isso. Por quê? Não faz sentido eu ficar repetindo informações que já foram tratadas antes, que são conhecimentos basilares para o seu bom entendimento do tema. Coeficiente de determinação e coeficiente de determinação ajustado do nosso modelo. Volta lá se você não entendeu. Agora, eu queria tratar de uma parte um pouco mais conceitual, que geralmente também acaba sendo exigido. Pessoal, o que seria então esse nosso coeficiente de determinação? Certo, foi tratado que ele versa sobre o ajuste do modelo aos nossos dados. Mas talvez, se você não conseguiu abstrair o que isso significa, você pode se deparar com outros conceitos em alguma alternativa que querem dizer a mesma coisa, mas que podem vir a confundir você. E eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Vamos lá. O nosso R², pessoal, ele pode ser explicado como sendo uma razão. Ou seja, você vai dividir a variação que é explicada pela variação total. E tem questão que vai pedir esse entendimento? Tem, pessoal. Isso aqui fica bem fácil de você enxergar. Por quê? Quem que é a sua variação explicada? É o SQM, ou seja, a soma dos quadrados do modelo. E quem que é a sua variação total? É o SQT, ou seja, a soma dos quadrados totais. Show de bola! E o que isso significa? Pessoal, conceitualmente, quando você vê essa razão, nós estamos tratando da variabilidade que a nossa variável resposta é explicada pela variável regressora. Simples assim. As questões, elas geralmente tentam dar alguma gourmetizada e trazer termos um pouco diferentes, tais quais variável, em vez de chamar de variável resposta, chama de variável dependente. Mas o que você tem que entender aqui, conceitualmente, é que o nosso coeficiente de determinação versa sobre o ajuste do nosso modelo aos dados e ele, explica a variação a partir da variação total. Show de bola! Se você entendeu isso, já podemos avançar. Agora, eu queria tratar de algo que nós ainda não conversamos, que é o nosso coeficiente de determinação, só que ajustado. Pessoal, existem algumas situações em que nós vamos ter mais de uma variável independente. Aliás, mais de uma variável dependente. E aí, a partir disso, nós podemos ter uma falsa impressão de que houve um bom ajuste do nosso modelo aos dados, devido à presença de um número maior dessas variáveis. Só que quando isso acontece, nós iremos fazer o quê? Nós temos que ajustar o nosso modelo, para que essa percepção ela não induza o pesquisador ou quem está realizando esse experimento a um erro. O conceito sobre o que versa a variável, aliás, a variável não, o coeficiente de determinação ajustado, eu nunca vi ele ser cobrado em questão. Agora, como encontrar ele? Aí sim, nós temos um volume até considerável de questões que vão pedir esse conhecimento para você. Eu vou deixar aqui expresso
a fórmula e vocês vão ver que, apesar de ela assustar em um primeiro momento, não existe dificuldade nenhuma na compreensão dela. Vamos lá. Pessoal, né? Aqui eu trouxe aquele quadro que vai comparar o coeficiente de correlação. E aqui eu acho até importante deixar anotado, né, pessoal? Esse aqui é o coeficiente de correlação de Pearson. E esse R quadrado é o de determinação. Eita, estava anotado aqui, né? Bom, enfim. Aqui eu sistematizei todas as informações que eu já havia comentado. E frisei, olha só como eu estou sendo chato, a importância de você assistir a nossa aula sobre regressão linear. Bom, agora sim, né? Vamos falar sobre o coeficiente de determinação. Conceitualmente eu já tratei sobre o que ele versa, mas eu queria apresentar como é que você encontra ele. Pessoal, primeira coisa, o nosso coeficiente de determinação ajustado, ele geralmente é apresentado pelo R quadrado com um chapéu aqui nele, certo? E como é que você encontra? Como é que você calcula? O nosso coeficiente de determinação ajustado, ele nada mais é do que 1 menos a soma dos quadrados do resíduo dividido por n sobre 2, e eu vou dividir isso pela soma dos quadrados totais dividido por n menos 1. Eita, Henrique. Dividir fração por fração. Tô fraco na matemática. Isso aqui é difícil. Pessoal, não é difícil. E deixa eu te mostrar por que não é difícil que você visualize isso. Olha só. Como é que eu encontro o coeficiente de determinação? Eu já mostrei isso para vocês. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Uma das formas de nós encontrarmos o nosso coeficiente de determinação foi o quê? Fazer a diferença de 1 menos a soma dos quadrados do resíduo dividido pela soma dos quadrados totais. O que eu estou fazendo aqui? Nesse coeficiente de determinação ajustado. Eu estou pegando aquela mesma soma dos quadrados do resíduo e a soma dos quadrados total e estou dividindo pelo quê? O que é esse n menos 2 e n menos 1? Se você não sabe, é porque você não assistiu a nossa aula sobre regressão linear. Prometo que eu parei, eu sei que está ficando chato. Mas, pessoal, isso daqui é simplesmente uma razão. Eu estou dividindo a minha soma dos quadrados do resíduo e a minha soma dos quadrados totais pelos seus respectivos números de grau de liberdade. E isso foi tratado dentro do estudo da análise de variância da nossa regressão. Beleza, mas como nada no estudo da modelagem linear ele é tão simples assim, algumas questões elas não vão te fornecer esses elementos. O que eles vão te fornecer? Eles vão te fornecer o coeficiente de determinação e vão pedir uma relação. Ou seja, qual que é a relação do meu coeficiente de determinação com o meu coeficiente de determinação ajustado? Pessoal, e aí? Você pode encontrar essa resposta a partir disso. Você vai fazer 1 menos r quadrado vezes n menos 1 dividido por n menos 2. Matematicamente, nós fizemos algumas manobras para relacionar o r quadrado com o r quadrado chapéu. E aí, você pode estar se perguntando, né? Qual que eu devo utilizar?
Vai depender das informações que você tem disponível no enunciado e no comando da questão. Se você não tiver nenhuma informação sobre a soma dos quadrados do resíduo ou a soma dos quadrados totais, e também não tiver como encontrar esses elementos, só tiver disponibilizado para você o coeficiente de determinação, e aí você vai ter que utilizar essa fórmula da direita, em que eu relaciono o coeficiente de determinação ajustado com o coeficiente de determinação. O que é importante que você saiba aqui? Pessoal, veja bem, quando eu relaciono o meu coeficiente de determinação ajustado com o meu coeficiente de determinação, eu estou fazendo constantes diferenças com 1. E ainda estou dividindo ele por um número. O que é a sacada para você não perder tempo em muitas questões que tentam comparar essa relação? O nosso coeficiente de correlação ajustado, ele nunca vai ser maior do que o coeficiente de determinação. Repetindo, o coeficiente de determinação ajustado, ele não vai ser maior do que o coeficiente de determinação. E será que isso é cobrado? Vamos verificar? Deixa eu mostrar essa questão que caiu no concurso do Supremo Tribunal Militar. Eu acho que é isso, tá? Se não for, me desculpem. O coeficiente de determinação ajustado dessa regressão é maior que o coeficiente de determinação, ou seja, o R quadrado. Pessoal, eu nem trouxe a parte superior da questão. Por quê? Nós sabemos, o coeficiente de determinação ajustado, ele visa diminuir. Por quê? Devido ao volume maior que nós vamos ter quando introduzimos um número maior de variáveis independentes ao nosso modelo, nós temos que reduzir essa falsa impressão que nós vamos ter de bom ajuste. Mas isso você não precisa ficar preocupado agora. O que você tem que ter entendido para que nós possamos colocar a mão na massa? Como encontrar o coeficiente de determinação? Sobre o que o coeficiente de determinação trata? Como encontrar o coeficiente de determinação ajustado e qual que é a relação do coeficiente de determinação ajustado com o coeficiente de determinação. Entendeu isso? Então você está pronto para gabaritar toda e qualquer questão sobre coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado. Chega de papo, vamos dar uma descansada, porque daqui a pouco nós vamos colocar a mão na massa e resolver uma bateria de questões. Um forte abraço, até daqui a pouco e valeu!